O escândalo do suposto desvio de combustíveis da Polícia Militar. As investigações continuam para descobrir possíveis fraudes. E comandante da PM rebate as críticas. Veja. A segunda Lava Jato. Esse problema ele surgiu, nasceu na delegacia de saudações. A delegada, por sua vez, viu que tinha militares envolvidos e encaminhou para a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Chegando no quartel, foi determinado uma coronel para apurar. Ela apurou e chegou só a um sargento. Quem é que estava sendo ameaçada? A Lívia. Ela foi ameaçada. Lívia é frentista de um posto de combustíveis, né? Lá do Lamarão. Combustível. Isso. Lamarão, isso mesmo. 17 cartões para abastecer, então, 17 viaturas que nunca foram da Polícia Militar. Ilimitados, com valores ilimitados. Valores ilimitados. Veja bem, Gilmar, enquanto nossos soldados, nossos bravos soldados estão nas ruas da cidade de Aracaju e no interior, com a viatura com 10, 12, 15 litros de gasolina, falta gasolina, fica na rua. Os caras estão vendendo gasolina do Estado. Quantos militares estão envolvidos nesse escândalo? Gilmar, no momento, a Coronel Valéria indiciou só o sargento Roberto. Mas tem que ir a fundo, que vai chegar mais gente. Pode ter certeza disso. O Tenente Coronel Edenilson, que é primo do comandante da Polícia Militar, ele está envolvido nesse escândalo? Ele é o chefe da PM4 há mais de 5 anos. O senhor está com medo de ser assassinado? Olha, se eu aparecer morto de tiro, pode ter certeza que foram eles, que eles são covardes. E a gente não pode confiar em um covarde. Não tenho medo deles não, viu? Esse rombo giraria em torno de R$1 milhão? Em torno disso ou mais, né? Você acabou de ouvir aqui no Balanço Geral Sergipe um trecho da entrevista concedida do Coronel Gravatá ao radialista Gilmar Carvalho na Mix FM, hoje pela manhã. Em outro trecho da entrevista, o Coronel Gravatá faz duras críticas ao comando da Polícia Militar. Preste bem atenção. O comandante é mentiroso, mau caráter, ele está mentindo sim. Está mentindo, sabe por quê, Gilmar? Sim. Que esse inquérito ia assumir com ele. O inquérito, ele ia engavetar sim. Eu que corri atrás. E ele sim. Por que eu corri atrás? Que tem alguém. O chefe da PM4 é o primo dele. É o homem, é o braço direito dele. O chefe da PM4 é de onde sai? É o primo dele. É de o onde... Tenente Coronel Edenilson é primo carnal dele. É um dos que manda na polícia hoje. Tenente Coronel Edenilson. O comandante hoje. O Tenente Coronel Edenilson, é isso? Edenilson. Quem comanda a polícia hoje? É o Marconde, o irmão Vivaldo, um Tenente Coronel moderno que comanda o CPMC, função de coronel, e o Edenilson, que é o chefe da PM4. E a PM4 faz o quê? É responsável toda a frota da Polícia Militar, combustível, é tudo com ele. E quando ele sentiu que eu baixei umas diligências, quando ele viu que eu baixei umas diligências, ele correu atrás desse inquérito e me tirou da corregedoria e criou uma função que não existe. Central de inquérito. Central de inquérito, sem planejamento nenhum. Ele criou por portaria que não pode, fere os princípios constitucionais, os princípios administrativos. Tem que passar pelo conhecimento da Assembleia. Eu ia investigar e pedir a preventiva de todos. Ele está mentindo para a sociedade, para o Ministério Público, com essa central de inquérito, dizendo, para justificar, para dizer que não, quando a Gravatá sai de uma função ruim para uma função boa. Mentira. É balela, é cascata. Bom, depois dessas declarações, o comandante da Polícia Militar do Estado de Sergipe, o Coronel Marconi Cabral, reagiu e afirmou que irá processar civil e criminalmente o militar. Vamos ver. Jamais aceitaria ou aceitarei ser achincalhado na minha honra pessoal. Então, estarei hoje buscando reparação na esfera criminal e posteriormente civil contra essas declarações, até para que ele tenha a oportunidade de provar o que diz. No aspecto administrativo, enquanto comandante-geral, é minha obrigação tomar medidas administrativas cabíveis e lamento que a Polícia Militar do Estado de Sergipe esteja sendo motivo de notícia
por declarações tão lamentáveis, principalmente baseadas em ilações, em impressões de um oficial que não tem motivo algum para se pronunciar dessa forma contra a pessoa do comandante-geral. Inclusive uma postura que, em comum, nunca se viu em uma corporação hierarquizada, militarizada, alguém vir contra a pessoa do comandante-geral, né? E de forma tão, com termos tão difíceis, tão difíceis de se entender, como foram colocados. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque não tenho, digo a você, não tenho nada a temer, porque todas as medidas que tivemos foram tomadas. Uma apuração que foi feita pela Delegacia de Defraudações de um fato que ocorria pontualmente na área do Batalhão de Socorro, foi apurado, mandado para a corporação imediatamente, instauramos o procedimento, depois de prontos, com todas as diligências necessárias, foi mandado ao Ministério Público. Isso é um fato, isso está escrito, os autos estão lá. O tenente-coronel Edenilson, e que tudo foi feito porque tudo estava exatamente na PM4, que é a controladora do sistema de abastecimentos da frota da Polícia Militar, é como se fosse assim uma proteção ao tenente-coronel Edenilson nas suas medidas tomadas em relação às investigações. Como é que o senhor responde a isso? Com uma mesma tranquilidade. O coronel Edenilson, ele estava na PM4 quando eu assumi, é um oficial eficiente, é um oficial trabalhador, que não pesa sobre ele nenhuma mácula, nenhuma conduta. Ele tem uma história na Polícia Militar, ele tem um estilo firme de trabalhar, né? E aí é por isso, eu soube até que houve uma denominação de general. Isso existe, por quê? Porque ele é uma pessoa firme, uma pessoa que não tem meias palavras, entendeu? E faz um trabalho. Agora, a PM4 é um setor macro do Estado-Maior da corporação. Quem controla diretamente essa parte é a CSM, a garagem, que está subordinada à PM4, né? E se houver lá na frente qualquer indício contra quem quer que seja, inclusive contra o chefe da PM4, isso será devidamente investigado. Com relação às declarações, são lamentáveis e que eu não aceito que a minha honra pessoal seja atacada dessa forma, nem como homem, nem como comandante-geral. Então, estarei tomando todas as medidas e quero dizer aqui aos policiais militares que estão nos ouvindo que continuem confiando no comandante-geral, porque eles sabem que a minha postura tem sido sempre em prol da instituição. Ainda sobre o assunto, a repórter Candice Matos está no quartel central da Polícia Militar ao vivo com o coronel Paulo César Paiva, chefe da assessoria de comunicação da Polícia Militar. De lá ela traz outras informações para a gente. Me acompanha aqui, por favor. Vou chamar aqui Candice. Candice, boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Uma situação grave que traz um clima de desconforto. Mas, mesmo assim, a assessoria de comunicação da Polícia Militar, através do coronel Paulo Paiva, vem esclarecer alguns pontos dessas informações trazidas pelo coronel Gravatá durante a exibição desse programa de rádio. São informações que realmente requerem a atenção da gente, coronel, principalmente no que diz respeito a essa questão de ameaça de morte, suspeita de haver algum tipo de ameaça. Eu sei que é uma saia justa, mas como é que o comando, a polícia, pode responder a essa afirmação? Muito boa tarde, Candice, boa tarde, Diego, boa tarde a todo o público telespectador. Primeiro, lamentar profundamente que um oficial do último posto, que tem ou deve ter uma responsabilidade muito grande para com os desígnios e os destinos da nossa corporação, escolha debater um assunto tão grave na imprensa, quando esse fato já está judicializado, já é do conhecimento do Poder Judiciário, do conhecimento do Ministério Público e que podem, obviamente, adotar todas e quaisquer medidas para apurar com extremo rigor o assunto, rigor que, inclusive, a gravidade dos fatos requerem. Depois dizer que é apenas um sentir, uma ilação, uma conjectura que faz o coronel Gravatá e que obviamente é ele que tem que falar a esse respeito. Da parte do comando da Polícia Militar, é importantíssimo enfatizar que as investigações elas foram realizadas por um oficial do último posto, uma coronel, portanto, uma pessoa autônoma, isenta
com capacidade técnica profissional para fazer as apurações que o caso requer, e todo o apurado, inclusive as diligências que foram solicitadas pela própria Corregedoria, foram executadas e encaminhadas ao Poder Judiciário, encontrando-se no presente momento na 6ª Vara Criminal, aos cuidados da Auditoria Militar e, obviamente, também sob a análise da Promotoria Pública da Justiça Militar, que devem se manifestar nos próximos dias sobre o assunto. Agora, coronel, a corporação compartilha desse pensamento que foi dito pelo coronel Gravatar, de que apenas um sargento ter a desenvoltura de conseguir 17 cartões, que não tem as 17 viaturas, para poder atuar nesse esquema e chegar a esse suposto rombo de quase que R$1 milhão? Olhe, a Polícia Militar e o comando da Polícia Militar não podem fazer pré-julgamentos, nem tampouco adotar medidas baseadas em ilações e conjecturas. Por este motivo, foi instaurada uma investigação séria, coordenada por uma coronel. O que nós estamos dizendo é que até o presente momento só restaram comprovados indícios concretos contra este sargento e contra a frentista do posto. Ninguém está dizendo que é impossível que haja outra pessoa envolvida. O que nós estamos reafirmando e querendo que as pessoas compreendam nesse momento é que, até então, as investigações só encontraram indícios concretos contra o 3º sargento e contra essa frentista. Entretanto, volto a frisar, tanto o promotor público quanto a juíza auditora têm competência legal e autoridade para solicitar quaisquer diligências para denunciar outras pessoas que sequer tenham sido indiciadas ou até mesmo solicitar prisões preventivas ou temporárias, se achar que assim é necessário. Durante essa entrevista, o coronel Gravatar, ele fala de certos privilégios ou um favorecimento ao Major Edenison, que é primo do comandante Marconi Cabral e que seria o chefe desse setor de veículos, que também regula a questão de combustíveis. Inclusive, ele cita que um subordinado dele foi beneficiado com uma viagem de especialização de estudos na Europa. Existe algum tipo de privilégio? Como é que vocês podem trazer um esclarecimento à sociedade diante dessa acusação? Olha, não se trata de privilégio. De fato, né, o major que era o chefe do CSM, à época das investigações, recentemente teve a oportunidade de realizar um doutorado na Europa, em Portugal, um doutorado de segurança, né, direito e segurança, que é de extremo interesse da nossa instituição. Não é um caso inusitado, não é a primeira vez e nem será a última que nós conseguimos encaminhar oficiais da Polícia Militar para fazer mestrados, doutorados ou especializações fora do Brasil, com o intuito de angariar expertise a ser repassada aos membros da nossa tropa. Nós temos inúmeros outros casos que já aconteceram no passado, não é um fato inusitado. As pessoas querem tentar associar essa situação que foi batalhada por muito tempo por este oficial, por este major, há muito tempo. Ele vem pleiteando esse curso, né, que é um doutorado na Europa, e agora nós conseguimos que ele pudesse fazer o curso e, posteriormente, multiplicar esse conhecimento, dividir com os demais integrantes da nossa tropa. Coronel, o comandante da Polícia Militar, ele anunciou que vai tomar todas as medidas cabíveis, tanto civil quanto criminalmente, e também anunciou duras penas administrativas ao coronel Gravatar. Existe a possibilidade de ainda hoje o coronel Gravatar ser preso? Olha, é muito importante que as pessoas entendam isso. O coronel Gravatar foi a público e atingiu a honra pessoal do comandante. Em função disso, é óbvio que ele, como disse de viva voz, vai processá-lo civil e criminalmente, já que não admite que a sua honra pessoal seja atacada. É claro que o coronel Gravatar, sendo
um oficial de último posto e tendo uma série de responsabilidades para com a instituição, acaba se responsabilizando por uma conduta que não é a mais aceitável ou a mais indicada. A assessoria técnica do comando estuda quais medidas administrativas podem ser adotadas em função dessa conduta do coronel Gravatar, que é uma conduta reprovável. É importante frisar que o comando da Polícia Militar, enquanto instituição, ele tem todo o interesse em responsabilizar, na forma da lei, toda e qualquer pessoa, qualquer que seja essa pessoa, se contra ela restarem indícios concretos de envolvimento com as fraudes. O que nós não podemos fazer é, em função de ilações, em função de meras desconfianças, adotar tais providências. Mas existe essa possibilidade? Sem dúvida. Existe a possibilidade dele ser responsabilizado disciplinarmente pela conduta que teve. E a assessoria técnica do comando estuda que medidas devem ser adotadas nesse sentido. Muito obrigada pelas informações, Coronel Paiva. Diego, segue com você aí no estúdio. Obrigado, Candice, pela sua participação e também do Coronel Paiva. Olha, pessoal, muitos pontos aí precisam ser esclarecidos. Antes de tudo, transparência para o povo sergipano. Transparência para os servidores do estado de Sergipe. Porque os culpados, os possíveis culpados, se identificados, além de responder à justiça militar, precisam responder também ao povo de Sergipe. Supostamente R$1 milhão desviados. Dinheiro esse que poderia ser aplicado em outras partes da polícia, que poderiam colocar melhores condições para a corporação. Esta briga de coronéis, quem acusa quem é o culpado, isso aí tem que ser resolvido, claro, entre eles e principalmente com a justiça, com a corregedoria da Polícia Militar. A transparência de todo esse processo precisa estar nítida para o povo de Sergipe, para a imprensa sergipana e para os militares. Não pode manchar toda a corporação. 2, também não. Os possíveis culpados precisam ser identificados, se foi o frentista, se tem mais gente envolvida, se tem mais policiais envolvidos. O governo do estado de Sergipe precisa intensificar mais ainda e cobrar uma resposta rápida para a sociedade, para que não possa haver uma lesão maior aos cofres públicos, para que outras coisas erradas possam vir à tona e serem resolvidas. Transparência, esclarecimento são 2 pontos que devem ser postos em prática, principalmente para o povo que é lesado por isso. O dinheiro é do Estado, mas o dinheiro vem de onde? Provém de quem? Do povo. E é por isso que a gente faz aqui este alerta e também faz aqui este pedido às autoridades e à justiça sergipana que este caso possa ser solucionado e quem sabe um dia este dinheiro que foi para outros caminhos volte, faça o caminho inverso, se possível, né?